para tecer esses nossos estudos, nossas reflexões a respeito de temas que a doutrina espírita nos traz. Gostaríamos de conversar hoje sobre a reencarnação e até fazer um questionamento. A reencarnação é um projeto de amor? Muitas vezes ouvimos algumas afirmativas dizendo que reencarnamos porque estamos sofrendo algum castigo ou porque temos que pagar alguma coisa e necessariamente as nossas reencarnações deveriam ser alvo de muita tristeza e de muita dor para terem valor real. Será isso verdadeiro? Bem, em o Evangelho segundo o Espírito questionado a respeito da reencarnação. A nossa encarnação, ela é um castigo para aqueles que de alguma forma agiram mal? É uma pergunta que é feita. Seria isso um castigo para nós? E os espíritos dizem que não. Nós reencarnamos para que no mundo material possamos exercitar a nossa inteligência, as nossas potencialidades, as nossas virtudes e, consequentemente, desenvolvê-las cada vez mais. Chico, em uma de suas entrevistas, viu a reencarnação com 3 objetivos principais. O primeiro, o desenvolvimento, sim, da nossa caminhada evolutiva. O segundo, a condição de colaborarmos com o Criador para um mundo melhor. E o terceiro, o que poderia estar atrelado como um instrumento de educação, as provas e os possíveis ressarcimentos de algumas dificuldades anteriores por nós cometidas. Então, em momento algum, na literatura espírita, da codificação, das obras de André Luiz, das obras da Lavra de Chico, trazendo Emmanuel, Sheila, Meimei, enfim, todos esses espíritos amigos que conosco partilham, eles simplesmente nunca disseram que a nossa encarnação é um ato de castigo de Deus para nós. Mas, antes de tudo, um ato do amor de Deus, que nos oportuniza possibilidades para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento. Então, hoje, refletindo e para observarmos o quanto o mundo espiritual se ocupa das nossas encarnações, nenhum de nós chegou aqui simplesmente só. Nenhum de nós chegou aqui porque um dia decidiu no mundo espiritual mergulhar na carne. Nenhum de nós conhece aqui o mecanismo da ligação do espírito com a matéria. Então, nós observamos que é preciso que haja por trás de tudo isso algum ensinamento muito mais profundo e uma equipe muito preocupada em dar a diretriz exata para que aquele processo educativo, processo de aprimoramento do espírito, processo de responsabilização do próprio existir se desenvolva em cada um de nós, filhos de Deus. E é assim que nós vemos equipes do mundo espiritual vinculadas a departamentos reencarnatórios no mundo espiritual, ocupando-se, seja pelo nosso merecimento pessoal, seja pela intercessão de amigos espirituais, ou sejam pelas grandes necessidades que tenhamos. Estaremos todos sendo supervisionados, e esse é um ato de extremo amor, vencendo as barreiras do negativismo, vencendo as barreiras da nossa ignorância, oportunizar-nos uma nova experiência de vida. André Luiz é quem nos relata com mais condição para o nosso entendimento os mecanismos da reencarnação, mostrando sim que a reencarnação é um projeto de amor, de todas as criaturas mais iluminadas por aqueles que estão na retaguarda em processo de crescimento e maturidade espiritual. Hoje, estamos trazendo aqui o tema reencarnação. E esta palestra, este tema, está com base num programa da Sociedade Espírita Mãos Unidas de São Paulo, todo um processo de fotos transformadas em slides, ou pinturas transformadas em slides. Um pintor leu, imaginou, pintou, fotografou, e os slides se fizeram numa sequência
de uma história agradável de ser entendida por todos nós. Nós temos aqui os capítulos 12, 13 e 14 de O Livro Missionários da Luz, na autoria de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, editado pela FEB. E a Sociedade Mãos Unidas foi quem pôde oportunizar a todos nós esse material. Vejamos a nossa história, onde começa. André Luiz e Alexandre, André Luiz aqui identificado sempre com a roupa de médico, Alexandre, o seu mentor espiritual, encontram-se com Herculano em nosso lar. Eles retornavam de uma tarefa e encontram-se com Herculano, amigo de Alexandre. Herculano, então, pede a Alexandre se era possível que ele providenciasse ajuda a um amigo comum, Segismundo. Segismundo era um trabalhador, era um amigo deles que vinha se comportando muito bem. E agora havia necessidade da sua reencarnação, mas eles estavam precisando de ajuda. André Luiz estranhou muito aquela ocupação e preocupação dos amigos espirituais por alguém que necessitava voltar à carne. Seria assim com todas as pessoas? Segismundo era um privilegiado? Ou havia uma razão muito específica que impedisse o seu nascimento? Então Alexandre se preocupa em contar a história de Segismundo para André Luiz. Ele diz: Segismundo, Adelino e Raquel, 3 pessoas que se envolveram pelos laços da paixão. Adelino era casado com Raquel e Segismundo interferiu nesse relacionamento. A paixão foi tal que Segismundo tornou-se um assassino. Adelino foi assassinado e Raquel terminou seus dias num prostíbulo. No mundo espiritual inferior, esses 3 espíritos, Raquel, Adelino, portador de um ódio muito grande para com Segismundo, e Segismundo, atormentado pelo remorso e pelas lembranças do que ele tinha feito na vida daquelas criaturas, eram 3 almas atormentadas. Segismundo despertou, Adelino e Raquel também. E no mundo espiritual, Segismundo desejava aproximar-se deles para pedir perdão. Tinha consciência culpada do fato ocorrido. Porém, não houve oportunidade. No momento em que Herculano está pedindo a Alexandre a colaboração para a reencarnação de Segismundo, Raquel e Adelino já estão encarnados, já estão casados e já têm um filho. Eles precisam colocar esses 3 espíritos juntos para que os ódios, os rancores, as lembranças tristes e o reajuste se faça entre essas almas, descobrindo um amor diferente daquele que levou a paixão e a tragédia que se desenrolou. Então, André Luiz, ele ouve de Alexandre essa informação e pede ao instrutor: seria possível participar desse evento? E Alexandre simplesmente diz a ele que sim, porém que ele precisaria fazer um preparo, porque na equipe quem não trabalha atrapalha. Mesmo na qualidade de um trainee, de um observador, ele teria que ter qualificações, entendendo todo o processo que ali se desenrolaria. Assim, eles vão ao departamento de reencarnação. Nós podemos perceber nesta imagem o departamento de reencarnação e vários espíritos em nosso lar, nos jardins de nosso lar, se encaminhando para esse departamento. Eles levam nas mãos alguns rolos que nos lembram um diploma, um papiro enrolado, e estes rolos simplesmente contêm a sua carta reencarnatória. Isso intriga muito André Luiz. Quem são estes que podem levar a sua carta reencarnatória a um departamento de reencarnação para que haja um estudo, um processo a ser desenvolvido de modo que aquela reencarnação saia a contento. Assim, eles vão até este departamento e André Luiz é ali
recebido, pedindo-se a sua estadia de uma semana, um jovem vem para atendê-lo. Mas antes, André Luiz observa que naquele hall de entrada do edifício da reencarnação, havia algo que chamou muito a sua atenção. Tratam-se de estátuas, que aqui o próprio pintor diz que não conseguiu fazer exatamente o que está na obra narrado. André Luiz fala em duas estátuas de vidro, os corpos de um homem e de uma mulher. Totalmente possível de se ver o funcionamento do corpo humano naquele corpo de vidro. Todos os neurônios funcionando, as sinapses se realizando, os sistemas venosos funcionando, enfim, respiração, ele via todos os órgãos. Estava encantado. André Luiz fora médico. E como médico, num início de século XX, não tinha acesso a essa visão interior do ser. Eles usavam para estudos os cadáveres, onde muitas coisas se alteravam na dissecação. Porém, André Luiz vê ali uma coisa fantástica e diz: meu Deus, imagine se as faculdades de medicina da Terra pudessem ter um exemplar desse para que os alunos vissem o corpo em funcionamento com toda essa facilidade. André Luiz escreveu esta obra na década de 40. Na década de 80, um noticiário trouxe uma seguinte chamada, de que na Alemanha fora criado um homem e uma mulher de vidros. E eles, para fins de material didático em faculdades de medicina. E um desses exemplares foi doado a uma faculdade de Franca, no Brasil. É interessante nós vermos algo 40 anos antes e depois acontecendo 40 anos. Acontecendo e trazendo para as pessoas aquilo que era um sonho do médico que não teve a oportunidade deste conhecimento. André Luiz, então, admira-se daquela formação do corpo, mas seus olhos se prendem mais à região ginecológica daquela mulher de vidro e ele é instantaneamente chamado a atenção por Alexandre, que no mundo espiritual nossos valores têm que ser outro, nossos olhos têm que ter outra direção para tudo que vemos e outros pensamentos para aquilo que está dentro de nós. Assim, André Luiz vai ficar uma semana no departamento. Manassés é um jovem responsável por esse departamento. Disse, curiosamente, na obra, que ele é uma enciclopédia ambulante sobre reencarnação. Embora a aparência jovem, e nós sabemos que os espíritos podem manter a aparência que desejarem. O corpo perispiritual é altamente plástico, então é possível manter a forma que se deseja, a aparência que se deseja. Assim, Herculano vai embora e deixa André Luiz entregue a Manassés para esse estágio, onde ele deve aprender tudo que for possível nessa semana de treinamento e possa dar continuidade à sua vivência. André Luiz adentra o Instituto da Reencarnação e ali ele observa um movimento inusitado. Seus olhos nunca haviam se deparado com máquinas que, como que, mostravam plantas de corpos, organizavam de forma a que os corpos atendessem às necessidades reencarnatórias. Hoje, nós conhecemos scanner, nós conhecemos computador, nós sabemos dessas possibilidades através da informática. Mas à época de André Luiz, isso não existia. Então, para os seus olhos, era uma novidade muito grande, que ele não sabia sequer descrever. Mas estava encantado, observando o cuidado dos trabalhadores em organizar corpos adequados à reencarnação daqueles que eram encaminhados a esse instituto. Nesse instante, quando estão observando tudo isso, Silvério, um amigo de Manassés, chega, está trazendo às mãos a sua programação reencarnatória.
Manassés olha, o parabeniza e diz simplesmente que ele ficou satisfeito sim, porque Silvério ia sair com um defeitinho de fabricação. Ele ia ter um defeito numa das pernas. Por conta disso, afastaria um pouquinho os olhares de cobiça. E ele diz, então eu espero que você volte ao mundo espiritual daqui a 70 anos como um completista. E André Luiz se intriga com essa palavra, perguntando por que completista? O que é isso? Manassés explica que o completista é o espírito que recebeu a tarefa, que vai para a reencarnação e age de forma a cumprir todo o programado. Cuida do corpo, cuida da vida, de forma a completar o tempo que lhe foi destinado, produzindo aquilo a que veio. Então, ele diz, quem volta como completista, ele ganha no mundo espiritual uma qualidade melhor, uma qualidade de um trabalhador dedicado. Espero então, Silvério, que você volte como um completista. E ele diz mais, que os completistas normalmente não solicitam corpos tão bonitos, para não terem desvios no comportamento da proposta que vem. Assim, são corpos mais simples, às vezes, como Silvério vinha, com um pequeno defeitinho, que iria dar a ele uma margem de segurança para continuar a sua trajetória de vida. Aqui, quantas vezes nós reclamamos dos pequenos defeitinhos e não aceitamos e não sabemos que muitas vezes são eles que nos poupam da derrocada, que sem eles talvez nós encerrássemos a nossa passagem antes, uma passagem incompleta, uma passagem onde a nossa tarefa não estivesse realizada. Assim, eles dão sequência aos estudos e à visualização de todo o salão, onde pessoas observam o planejamento reencarnatório. Ele vê um instrutor orientando um grupo sobre determinados problemas que existiriam nos pulmões daquela companheira. Cada um está observando a todo um projeto de anatomia do corpo humano exposto para que as escolhas sejam as mais felizes possíveis. E é neste momento que eles encontram uma companheira, Anacleta. Anacleta, uma mulher bonita, uma mulher bem posta, trabalha há 30 anos no departamento, uma trabalhadora incansável, e ela encontra-se muito feliz nesse instante, e Manassés diz, você conseguiu? Sim, eu consegui. E está ali, nas mãos de Anacleta, ela tem 4 rolos, 4 projetos reencarnatórios. E ela disse, agora sim, agora eu vou cuidar disto. Então estava se despedindo de Manassés. Quando ela sai, André Luiz diz, mas por que ela tinha 4 programas reencarnatórios? Afinal, qual é a história dela? E Manassés diz a ele que ela fora mãe de 4 espíritos no passado. 3 rapazes e uma moça. E esses rapazes e a moça também, por excessos de mimo desta mãe, por excessos de passar a mão sobre a cabeça, de querer facilitar a vida, eles acabaram ficando estragados para a vida. O pai era um homem abastado, era um homem cumpridor do seu dever, exigia dos filhos um determinado comportamento, mas a mãe, por sua conta, acabava estragando todo o trabalho do pai. Por conta disto, os 4 acabaram numa vida de desregramentos. E esses desregramentos levaram a mortes prematuras. Mas então existem mortes prematuras? Claro que sim. Se gastamos os nossos fluidos vitais de forma indevida, nosso combustível acaba antes da hora. Se nos expomos a perigos sem necessidade, podemos estar sujeitos a um acidente de percurso. E os 4 saíram antes da hora.
foram para regiões abismais. Faziam 40 anos que eles se encontravam perdidos, em situação complicada no mundo espiritual inferior. E aquela mulher, ao desencarnar e perceber que falhara redondamente na educação daqueles filhos, que falhara no compromisso de amor que ela tinha assumido numa programação reencarnatória anterior, ela pede, ela se esforça e pede a possibilidade de voltar com esses filhos, de conduzi-los agora da melhor maneira possível, dando a eles o que ela não deu na encarnação anterior. E Manassés disse: é justo que aquele que falhe volte para cumprir um projeto de amor que existia e que ele não deu conta. Assim, vão reencarnar. Anacleta volta, não importa com quem vai se casar, porque o marido da encarnação anterior cumprira o seu papel de pai e de marido. Ele não tinha mais culpas, ele não tinha mais o peso na consciência com aqueles espíritos, mas ela sim, estava comprometida com aquelas 4 almas. Assim, Anacleta vai reencarnar e depois os 4 filhos também chegarão no seu lar. A situação será muito diversa, porque 2 dos filhos virão paralíticos, um débil mental. E a moça, ainda que não seja de todo equilibrada, será o braço direito da mãe, que entrará numa viuvez precoce e terá que trabalhar muito para cuidar desses 4 espíritos comprometidos. Quando nós, aqui encarnados, olhamos uma viúva com filhos pequenos, filhos problemáticos, problemas físicos, problemas mentais, problemas morais, nós ficamos apiedados desta família e dizemos: onde estava Deus? Por que é que Deus permite uma coisa dessa numa única casa, para uma única pessoa dar conta? Deus está onde Ele sempre esteve, olhando por todos nós e oportunizando que melhoremos-nos mutuamente. Então, não sabemos as histórias anteriores que levaram a este quadro tão terrível aos nossos olhos, mas o quadro está certo. Aqueles espíritos iam cobrar daquela mulher o amor, a atenção, a disciplina, a educação que não tiveram no passado. Ela, por consciência culpada das dores provocadas pela sua leviandade, pela sua fraqueza como mãe, ela agora queria se redimir diante deles, resgatando-os das regiões abismais para a crosta terrena, reencarnando. E da crosta terrena que eles pudessem depois, no futuro, ingressar esferas espirituais mais leves, mais bonitas, mais felizes. É a lei da reencarnação. Existe uma lei que é a lei da justiça de Deus, a cada um conforme as suas obras. E cada um de nós está colhendo exatamente o que semeou. Então não há castigo. Há amor na produção da nossa semeadura. Há amor no resultado das nossas obras, das nossas edificações. E assim André Luiz passa a entender um pouquinho mais essa situação. Mais adiante, encontra-se com outra companheira, mais bonita ainda, uma moça de chamar a atenção de André Luiz. E ela traz uma programação reencarnatória interessante. Manassés olha e diz: você fez muito bem. É isso mesmo, para que você possa concluir o seu trabalho. O que é que esta jovem tinha pedido? No passado, ela fora extremamente bela e por conta disso, ela falhara. Ela se deixara corromper pelos valores materiais, fora levada pela vida, uma vida de beleza incontida e de facilitações. Agora, consciente e extremamente
dedicada ao objetivo do seu aprimoramento, o que é que esta jovem deseja? Voltar. Voltar para aqui na Terra poder passar pelas situações sem se corromper, sem se comprometer. Sair vitoriosa não é sobre a vida, mas é sobre ela mesma. Cada um de nós, em cada encarnação, não está saindo vitorioso sobre a vida, mas sobre nós mesmos, as nossas falhas, as nossas dificuldades e os nossos aprimoramentos. Assim ela pedia um problemazinho na hipófise e por conta disso, um comprometimento na tireoide e ela teria um corpo obeso. Não chamaria mais atenção. Não seria mais o corpo desejável. Era uma forma que ela tinha de se escudar dos olhos de cobiça, que ela não sabia se seria capaz de resistir. Assim ela pedia como caridade aquele corpo um tantinho menos primoroso para que ela pudesse, com uma certa garantia, transitar pelas ruas do mundo terreno. André Luiz percebe tudo isso e questiona se com todos os espíritos o cuidado é esse. E eles dizem que é assim para aqueles dedicados trabalhadores ou para aqueles a quem alguém está intercedendo. André Luiz lembra-se do seu pai. Seu pai tivera uma vida complicada, trair a sua mãe, tivera amantes, e estavam todos no mundo espiritual inferior, e a mãe de André Luiz numa situação de mundo mais feliz, uma situação de colônias espirituais mais elevadas. E ele diz, meu pai já reencarnou, como foi para ele? Ele pôde escolher? E a resposta que ele tem é, se ele teve consciência, trabalhou para merecer, talvez ele pudesse escolher. Mas pelo quadro e pela região a que ele estava vinculado, provavelmente ele teve a intercessão. E André Luiz então descobre que a sua mãe é quem está intercedendo para que o pai reencarne, para que possa cuidar daquelas moças que ele desviou um dia como filhas legítimas numa próxima encarnação. E assim, nossas histórias estão se cruzando o tempo todo e estamos diante de um grupo de espíritos vinculados, cada hora um cumprindo um papel no palco da vida. Parece-nos que são peças e peças de um grande teatro, com os mesmos atores em papéis diversos. E assim vamos nos aprimorando. André Luiz continua então a sua tarefa e eles encontram Carlos. Carlos, um jovem bem apessoado. E o André Luiz, à primeira vista, olha o planejamento encarnatório dele e admira. É um corpo sarado, é um corpo bonito, ele será um homem de chamar a atenção. Então, onde estava ali a dificuldade a ser estudada? Pergunta a Manassés, com ele está tudo bem, tudo 100%? Ele vai tranquilo neste corpo? E Manassés, não. O meu amigo Carlos teve um passado comprometedor. Há 100 anos atrás, ele assassinou um homem com muitas facadas. E o pobre coitado, desencarnado, tornou-se seu obsessor. Andou a persegui-lo todo o restante da sua vida, bombardeando com fluidos negativos de ódio, de rancor, de desejo de vingança. Estes fluidos negativos foram matando Carlos devagar. E ele desencarnou por conta dessa ação maligna sobre ele mesmo. Era uma ação que encontrava nele um eco, pois que ele tinha o sentimento de culpa pelo ato praticado. Assim, ele desencarnou, teve lá seu momento de perturbação, também teve o seu despertar, acertou-se com aquele homem que ele foi o algoz no passado, o homem acabou perdoando-o, mas ele, Carlos, precisava de mais. Só o perdão desse homem não interessava. Então ele vai para a próxima reencarnação. Embora o corpo aparentemente perfeito, Manassés diz, observe a região do estômago. Você está vendo estas manchas pretas?
Essas manchas pretas são a lembrança de Carlos das facadas que ele deu naquele homem. O seu perispírito impregnou esta imagem e agora ele vai reencarnar. Ele vai reencarnar levando estas manchas que passarão do perispírito para o corpo físico e na idade madura abrirão verdadeiras úlceras no estômago. São as mesmas feridas que a faca fez no homem 100 anos atrás. Agora ele passará por dores, por mal-estar e terminará os seus dias curtindo esta dor no corpo físico. Era a forma que ele tinha de se libertar daquele sentimento de culpa que ele ficou da transgressão cometida. Assim, André Luiz continua e agora eles vão para a tarefa uma semana depois. Vão visitar lá no Rio de Janeiro, no arrabal de um bairro distante, a casa de Adelino e Raquel. Uma casa pequena, porém muito bem arrumadinha, e ali já está Herculano esperando André Luiz e Alexandre, que estão chegando do mundo espiritual para a crosta terrena. Herculano trouxe Sigismundo para fazer a aproximação dele com Adelino. Adelino estava dando problemas, então eles precisavam começar essa aproximação muito antes de Raquel ficar grávida. Eles já estavam trazendo aquele espírito para o habitat, para a afinização, a fim de que depois, na possibilidade da gravidez, ele pudesse ser conectado ao corpo físico que ele necessitava para aquela encarnação. Assim, André Luiz está extremamente curioso, entram na casa de Adelino e Raquel, que estão neste momento jantando na cozinha. Joãozinho, Adelino, Raquel, estão ali jantando. Na sala, porém, sentado num sofá, extremamente abatido e envergonhado, está Sigismundo. O candidato à reencarnação. Aquele amigo pelo qual todos eles estavam interessados em promover a sua reencarnação. E Herculano diz a Alexandre e André Luiz: Sigismundo está muito abatido, ele tem muito medo. Adelino o recusa de todas as formas, sente a sua presença e cria um bloqueio muito grande. Nós precisamos fazer com que ele mude esse estado de espírito. Alguns espíritos podem reencarnar completamente adormecidos. Seria como que uma reencarnação compulsória. O espírito adormecido é mergulhado na carne. Mas Sigismundo não. Ele tinha que reencarnar tendo até o último instante a lembrança da vivência anterior para saber exatamente o comportamento que precisava desenvolver com aquele pai e aquela mãe da vida atual. Assim eles estão ali para estudar os hábitos da família. Adelino está cabisbaixo, há dias que não gosta de conversar, e Alexandre diz que quando um casal deixa o diálogo é porque o amor de casal já se acabou. Quando o diálogo não existe mais entre um casal, aquele amor que os levou à união já não existe também. E eles tinham que cuidar muito rápido disso, porque nós temos que ter o prazer do diálogo. Em nossas vidas físicas, atividades sexuais pertinentes aos nossos corpos físicos, com o tempo, isso se perde, isso se desgasta, os hormônios diminuem, o apetite sexual diminui, e assim nós vamos perdendo essa capacidade, até porque muito da atividade sexual é vinculada em nossas mentes com a procriação, a reprodução da espécie. E quando não há mais possibilidade de procriação, a mente que comanda o corpo entende que não há mais necessidade de atividade sexual e por conta disso os hormônios vão diminuindo no corpo humano. Mas o que é que mantém casais unidos
independente desta parte afetiva sexual, a parte afetiva verdadeira, o prazer de estar juntos, a alegria da conversação, o companheirismo, a cumplicidade que deve existir entre duas criaturas que se escolheram para caminhar juntas uma experiência de vida com finalidades inúmeras que abraçamos ao longo do nosso existir. Ele diz, é preciso fazer com que esse estado de coisas dilua, desapareça na vida de Adelino e Raquel, para que eles tenham a aproximação física necessária à geração de um embrião e uma consequente gestação, a fim de que Sigismundo possa reencarnar naquele lar. Assim, eles vão trabalhar o psiquismo de Adelino, que está ali muito distante. Raquel fala com ele, ele responde monossílabos. O filho olha e diz, o que o papai tem, mamãe? E Raquel diz, ele está cansado, filhinho. Ele trabalhou muito hoje. E o filho diz, mas o papai é assim no trabalho também? Ele está cansado assim no trabalho também? E o Adelino, quando começa a ouvir aqueles questionamentos do filho, parece que ele começa a despertar de um pesadelo. Então, nós vemos Alexandre preocupado com este quadro da família. E ele se aproxima da criança, do Joãozinho. E a criança, nós sabemos muito bem que é um médium em potencial, até mais ou menos 7 anos de idade. É muito fácil de ser influenciada pelo mundo espiritual. Alexandre coloca a mão sobre a fronte de Joãozinho e transfere a ele uma energia diferente e os seus próprios pensamentos, fazendo com que o menino fale coisas que possam mexer com o psiquismo de Adelino e ele então desperte para a vida. E é assim que Joãozinho passa a ser instrumento da espiritualidade, fala com o pai e convida-o. Papai, faz tempo que o senhor não faz mais a oração na hora de dormir. Eu queria muito que o senhor estivesse comigo, o senhor e a mamãe. E o pai, diante do filho, que está irradiando tanta beleza, tanta graça, ele não tem como dizer não. E ele se compromete em, nesta noite, se juntar a eles para a oração antes de dormir. Joãozinho fica extremamente feliz. E Adelino vai se explicar com Raquel, que está fazendo tudo para que ele possa melhorar, para que ele possa sair do quadro em que se encontra. E ele explica o seguinte, que há dias ele está muito confuso, ele tem tido pesadelos que não o deixam dormir, ele está muito cansado, ele sonha sempre com uma sombra que se aproxima dele, e ele, no entanto, foge porque ele tem a sensação que a sombra daquele homem está querendo matá-lo. Na verdade, o que é que Adelino estava percebendo? A presença de Sigismundo no lar. Mas como ele guardava da vida passada que fora assassinado por Sigismundo, ele ainda tinha para com aquele espírito agora o temor, o medo. E por conta disso gerava nele um ódio estranho. Ele sentia ódio daquela sombra, um desejo de vingança. E o que acontece com isso é que ele vai se fechando nesse mutismo, porque ele está mal, dorme mal, tem pesadelos constantes, sempre a mesma sombra. Então Raquel o convida para a prece na hora de dormir, porque talvez isso pudesse ajudá-lo a ter uma noite mais tranquila, a voltar ao seu equilíbrio que fora perdido. E assim, eles vão para a possibilidade do momento do sono. Naquele quarto, estão Adelino, Raquel e Joãozinho encarnados. Os 3 de joelhos fazendo a oração à beira do leito para que o filho pudesse dormir feliz. Mas ali também estão 3 outros espíritos que Alexandre convidou para participar daquele momento
trazendo vibrações renovadas. A avó materna de Raquel, que foi trazida do mundo espiritual, e outros 2 companheiros amigos, para vibrarem juntos, para intensificarem energias positivas, a fim de que aquela família tivesse uma noite tranquila, que a harmonia pudesse voltar entre o casal, que eles pudessem estar bem juntos, e assim propiciar a chance reencarnatória e o reajuste de Sigismundo com esses espíritos que ali se encontravam. André Luiz retorna para o mundo espiritual, observando um fenômeno fantástico. Adelino e Raquel libertam-se do corpo físico que está dormindo. Nós podemos perceber o cuidado do desenhista em colocar Adelino ligado pelo cordão de prata ou cordão fluídico, que liga o corpo perispiritual e o espírito ao corpo físico no desdobramento. Também Raquel mostra a mesma condição. No quarto, Raquel observa apenas a avó. Ela não enxerga nem Alexandre, nem André Luiz. Vejam que é interessante pensarmos isso. Estão todos no mesmo ambiente físico. Porém, por conta das densidades espirituais, dos níveis vibracionais, as pessoas, mesmo estando no mesmo ambiente físico, não se percebem. Só vão perceber os seus semelhantes. Adelino também não percebe Raquel e nem a avó. Nem os 2. Adelino está se sentindo só, sem ninguém por perto. E o medo volta a ele. O medo de reencontrar aquela sombra, que não demora muito, ele vislumbra mesmo. Sigismundo também está ali, participando com eles daquele momento, mais abatido do que nunca, mais temeroso do que nunca, com a expressão de culpado, dando a ele um ar terrível de desalento. Por conta disso, Adelino, observando-o, sente medo, mas ao sentir medo, ele se lembra da prece que foi feita junto do filho, ajoelha-se e entra em prece de novo, pedindo uma proteção para que aquele malfeitor não cause nenhum mal a ele. Neste momento, por causa da sua elevação de padrão vibratório, saído do ódio e do medo para o campo da oração, ele pode vislumbrar Alexandre. E Alexandre irradia jatos de luz em direção a ele. E ele entende que Alexandre é um anjo que veio até a sua casa por conta da oração que foi feita. E ele pede ao anjo que o livre daquela criatura que ali está. Simplesmente Alexandre diz a ele que como ele pode faltar dessa forma com a caridade para com aquele que está lhe pedindo ajuda. Um mendigo que pede pão, alguém que nos estende a mão, pedindo um amparo. Aquele homem era só um necessitado, que pedia ali um amparo de aproximar-se dele. Quando isto acontece, Sigismundo sente-se mais fortalecido e amparado pelos espíritos amigos que ali estavam, também se aproxima de Adelino. E numa atitude inusitada, ele se abaixa, pega da mão de Adelino e beija as mãos pedindo perdão. Adelino não se lembra a razão do perdão, mas ele sente uma emoção tão forte, vê tamanha humildade naquele homem que lhe pede perdão, que o acolhe e o abraça. E o interessante é o que acontece nesse instante. Do perispírito de Adelino, porque o corpo físico está dormindo e ele está em desdobramento do sono, algumas placas como que grandes escamas se desprendem, se soltam, caem no chão. E Alexandre por isso observou e ficou extremamente feliz, porque era um sinônimo de que o perdão fora de coração. Naquele instante, Adelino superou o ódio, o medo, o rancor, o melindre e simplesmente compadeceu-se do outro homem e estendeu as mãos
sinceramente e abraçou sinceramente. Então a espiritualidade tem determinados parâmetros com os quais nos observam nas nossas atitudes. Por isso que as nossas atitudes, o peso que elas têm é o peso da nossa intenção. É esta intenção que mostra realmente a nossa situação. E assim, resolvido esse primeiro passo, agora entre eles, harmonizando-se, aquelas camadas mais densas que se acabaram, aquele engessamento que Adelino estava portador, se acabou. Então o que acontece é que agora, o primeiro passo dado, eles vão mesmo retornar à colônia Nosso Lar. Alexandre, Herculano, Sigismundo e André Luiz. Vão felizes. Sigismundo está cheio de esperança. Alexandre também. Herculano feliz pelo amigo que está conseguindo vencer as barreiras. E André Luiz tem 1000 perguntas. Quando voltarão? Será que eles poderão ver o ato sexual? Quando haverá a fertilização do óvulo? E afinal, o início da vida? Ele terá essa chance? A curiosidade dele é imensa. E eles, retornando ao mundo espiritual, André Luiz vai recebendo lições preciosas. Por lá permanecem uma semana. Até que retornam novamente para a casa de Adelino e Raquel. E agora, não é mais Herculano quem está à porta. A equipe reencarnatória todinha já está ali. O que é um sinônimo de que as coisas correram muito bem aquela semana. Que Adelino e Raquel conseguiram voltar a um entendimento carinhoso para que pudesse se promover esta reencarnação. E André Luiz entra naquele lar. Realmente, Adelino e Raquel e Joãozinho estão vivendo um período mais feliz, uma alegria constante. Há naquele lar um sentimento mais carinhoso entre eles. Sigismundo está lá, mais fraco, mais débil, porque o momento está se aproximando e ele está perdendo qualidades do perispírito pertinentes ao mundo espiritual. Por isso ele está ficando mais fraco, mais zonzo, seu senso de raciocínio está se diluindo também, o esquecimento necessário começa a se fazer em sua mente. Amparado por Herculano, ele permanece ali firme. E Alexandre, ao chegar, pega da mão daqueles trabalhadores uma como que carta que André Luiz não entende bem, porque não decifra aquelas letrinhas que estão ali. Aos seus olhos parecem códigos. E Alexandre explica: esta é uma carta cromossômica e eu devo escolher aqui os cromossomos ideais para o corpo de Sigismundo. Ele deverá reencarnar bem, porém portador de uma cardiopatia. Na idade adulta, seu coração terá problemas e ele irá até a desencarnação com aquele problema cardíaco. A questão do coração doente para Sigismundo é a questão do quanto ele fez doer aqueles corações na vida passada. Agora era o dele que sofria, era ele que passava pelas dores, pelo impacto do coração. Enfim, estava ali escolhendo nessa carta cromossômica a combinação ideal para o corpo físico. André Luiz tem um questionamento: e a hereditariedade? Onde fica a hereditariedade? A hereditariedade, diz Alexandre, é uma lei. Ela funciona no campo da biologia ou da embriologia. Ela vai funcionar dentro daquele grupo familiar. Porém, espíritos merecedores, que trabalharam, que têm uma proposta maior, podem ter interferências no corpo que vai se formar, superando as leis da hereditariedade. Talvez por isso que a gente encontre, às vezes, num grupo familiar sadio, uma criança que possa nascer portadora desta ou daquela doença. E por mais que se pesquise na árvore genealógica, não encontramos antecedentes
daquele registro. Talvez por isso a gente perceba, dentro de um grupo de pessoas doentes, uma família que tem uma doença que passa geneticamente de um para outro, alguém que, de repente, não traz aquele traço, não desenvolve aquela doença. São as nossas condições reencarnatórias. A lei genética existe e o que vimos naquele departamento com todos aqueles companheiros que deveriam reencarnar, trazendo essa ou aquela restrição, era uma alteração na genética dos corpos físicos, em benefício deles. E aqui eles estão olhando isso. E André Luiz fica pasmo, porque nunca tinha observado esta carta, como médico que fora. Hoje, qualquer criança da nossa atualidade diria: é o DNA. É uma leitura do DNA que ele está fazendo. E se ele tivesse um notebook nas mãos, ele teria ali toda a combinação perfeita. Hoje, imagine se nós encarnados temos acesso a tudo isso, o que estará rolando no mundo espiritual, em termos de tecnologia, de possibilidades para as nossas encarnações. André Luiz se encanta com tudo isso e Alexandre se ocupa em fazer a melhor seleção. André Luiz então tem uma dúvida, ou um questionamento, não uma dúvida, mas um questionamento. Por que tanto cuidado? Por que Adelino? Por que Sigismundo? O que é que há com Adelino que há tanto zelo, tanto cuidado, tanta ocupação de espíritos? Ele dizia que Adelino, por conta do ódio que ele nutria, do medo que ele tinha, cada vez que Sigismundo se aproximava, do desejo de vingança que ele sentia, ele foi impregnando as cromatinas das suas células sexuais de um magnetismo negativo, e elas ficaram estéreis. Na condição em que ele se encontrava, ele não podia gerar filhos, ele não tinha como, era um homem estéril pelo psiquismo. Hoje nós sabemos muito bem, pela medicina, que as questões do psiquismo interferem também no nosso corpo inteiro e até mesmo na condição de fertilidade ou esterilidade do ser humano. Ele estava temporariamente estéril. O que eles precisavam fazer e fizeram na semana anterior foi quebrar do psiquismo dele aquelas vibrações mais complicadas e assim possibilitar que os seus espermatozoides tornassem a condição de fertilidade para que então ele pudesse engravidar a esposa. Ali, eles vão começar um trabalho de ajuda a Sigismundo. Encontra-se abatido, é levado a um quarto, deitam-no em uma cama para começar ali um processo de restringimento do corpo espiritual. Alexandre Herculano e André Luiz estão ali conversando com ele. Ele está com medo. E Alexandre diz: olha, o medo dificulta a reencarnação. Se você não puder restringir o corpo de forma adequada, você pode perder a oportunidade reencarnatória num aborto prematuro. Você precisa mudar as suas vibrações, as suas energias, os seus pensamentos, para só assim a gravidez ir a termo. E ele precisa de ajuda. André Luiz volta novamente para Nosso Lar. Esta é uma planta da cidade Nosso Lar, em forma de estrela, desenhada por Igorina Cunha no seu livro Cidade no Além. Igorina desdobrava-se durante a noite, visualizava uma cidade com essa estrutura, e Chico, ao ver os desenhos, identificou como Nosso Lar. Então, Cidade no Além é um livro que nos mostra toda a colônia espiritual Nosso Lar como é. E com base nessas descrições é que o artista pôde formar a ideia para nós da cidade Nosso Lar com 2 milhões de habitantes à época. E André Luiz e outros tantos espíritos em trânsito entre a crosta e a camada do umbral fino, porque Nosso Lar, por incrível que pareça, está no umbral.
está no umbral fino, a última camada. Há um umbral médio e um umbral grosso que envolve esta crosta, este solo que nós pisamos, essa densidade que nós vivemos. Nosso lar é uma colônia aqui mesmo, da Terra, dentro das nossas camadas atmosféricas, para receber espíritos que estão em processo de crescimento espiritual. Mais uma vez, eles seguem em direção à casa. E Alexandre começa agora o trabalho. Vai restringir o corpo e pede a Sigismundo que ele mentalize a forma fetal. Isso é bastante interessante, porque todos nós passamos por algo semelhante. A gente só não se lembra. Mas todos nós passamos por algo semelhante, porque tivemos sim que lembrar a nossa forma fetal. O que quer dizer que dentro de nós existe lá um programa no nosso computador mental que tem um registro da evolução da espécie, desde uma célula única a uma forma embrionária de seres vivos, e nós vamos passo a passo adquirindo, durante o processo de gestação, toda a trajetória das formas que a matéria humana foi aprendendo ao longo do tempo. Para mergulhar na carne, ele precisava restringir a forma fetal, para então ser entregue aos braços de sua mãe Raquel. E ele recebe esta ajuda na forma do magnetismo. Alguns instrutores da reencarnação chegam para colaborar com o magnetismo. Então nós vemos aqui os instrutores todos trabalhando e o corpo espiritual de Sigismundo se restringindo. Percebam que as primeiras placas densas, elas também caem como escamas grossas do corpo espiritual. Talvez seja isso a nossa segunda morte. É preciso morrer como encarnado para ressurgir, renascer como desencarnado. É preciso morrer o nosso corpo no mundo dos desencarnados para ressurgirmos através da reencarnação no mundo dos encarnados. Por quê? Porque da mesma forma que o nosso corpo físico não pode adentrar campos mais sutis da matéria, vibrações diferenciadas, já que ele é pertinente a este nível material, também o corpo espiritual que usamos no mundo espiritual não pode mergulhar na carne na forma em que ele se encontra. Por que, explica Alexandre? Por conta da alimentação, dos hábitos adquiridos e da própria matéria que constitui o mundo espiritual, o corpo espiritual adquiriu novas propriedades, novas substâncias o compõem, e essas substâncias são úteis apenas à dimensão espiritual. Para o mergulho na carne, o espírito precisa se libertar deste corpo, desta vestimenta mais grosseira do mundo espiritual, para poder mergulhar livre desses resíduos no mundo dos encarnados. E é este o processo do restringimento. Ele sai da forma do idoso em que ele se encontrava, chega ao adulto jovem, ao adolescente, para chegar à forma de um bebezinho. Com o auxílio daquele magnetismo e das lembranças das formatações, ele pode então acessar aqueles arquétipos que traz na alma, assim como todos nós com certeza o fizemos. Aí vem a cena bonita, a gravidez espiritual, antes da gravidez material. Raquel está dormindo, Adelino está dormindo, desdobram-se e vão ao mundo espiritual. E Raquel recebe, ela que está aqui, de sua avó materna, Sigismundo, na forma de um bebê das mãos de Alexandre. Ela recebe Sigismundo, a avó lhe entrega. E o que acontece com Raquel, e que nós chamamos de gravidez espiritual, é um fenômeno fantástico,
porque os campos magnéticos, Sigismundo vai ser atraído para o campo magnético de Raquel. 100 amigos vieram para o quarto do casal, trazendo flores e perfumes, vibrações suaves, para este momento único. E Sigismundo, bebê, entorpecido na sua capacidade de pensar, limitado no seu conhecimento, é entregue a Raquel. Neste momento, ela o encosta ao peito. E a forma perispiritual de Sigismundo adere à forma perispiritual de Raquel. Está feita ali a gravidez espiritual. Ela já está grávida dele. Ela já está carregando o filho com ela pelos campos do magnetismo. Onde ela for, ele também irá. E é por isso, talvez, entendemos nós, de que muitas mulheres, antes da gravidez física, começam a ter uma cisma com gravidez. Começam a sonhar com gravidez, a sonhar com um bebezinho. E começa a dizer, eu acho que eu vou ficar grávida. Será que eu já estou grávida? Tenho a impressão que estou grávida. Aquilo não sai da cabeça dela. Ela pode não estar grávida fisicamente falando, mas ela está grávida espiritualmente falando. O filho que lhe está destinado já está no seu campo magnético, adeso ao próprio perispírito dela, alimentando-se das vibrações do seu coração. Então nós vemos aqui, este momento maravilhoso, ele que for o assassino de Adelino, que a levara a uma prostituição, que estragara a vida do casal, é recebido agora com todo amor pelaquela mãe, que ele foi tão culpado, trazendo do mundo espiritual uma coroa de flores iluminadas para o coração de Raquel, pelo ato generoso que ela estava tendo de receber o algoz na própria alma. Assim, Raquel traz e Adelino a conforta, recebe o filho de coração. Eles não tiveram ainda o momento de intimidade sexual. Isso tudo está transcorrendo com eles dormindo e desdobrados no mundo espiritual. Em seguida, nós temos um momento especial. André Luiz estava curioso do processo da fecundação e queria saber quando isso ia acontecer. E os espíritos não permitiram. Disseram que na alcova de um casal, de uma vida reta, ninguém pode adentrar no momento de intimidade. Que as portas daquele quarto estariam guardadas para que espírito algum pudesse invadir a intimidade do casal. E André disse, mas é sempre assim? Quando acontece o sexo, a relação sexual, é sempre assim? Os espíritos dizem que não. Que quando num lar, um casal não é de um amor reto, ou é um homem que trai a sua esposa pelas ruas, ou uma mulher que também não é digna do seu lar, o lar permanece de portas abertas para qualquer tipo de espírito. Mas se ainda que fosse um homem que não honrasse o seu papel de esposo, mas a esposa, uma pessoa digna, uma pessoa voltada seriamente para o seu lar, este momento seria preservado em razão dela, em razão da força que ela tem sobre a espiritualidade inferior. Então Alexandre explica que André Luiz não poderia entrar naquele quarto e ninguém no momento do relacionamento íntimo do casal. Passadas algumas horas, e ele explica, até que o espermatozoide chegue ao óvulo, que está lá nas trompas, vão algumas horas. Aí nós poderemos adentrar o quarto para verificar a condição de fertilização do óvulo. E é isso que eles fazem neste momento. Quando Alexandre, Raquel está dormindo, Adelino também, e Alexandre observa a região do útero de Raquel, os milhões de espermatozoides que estão ali. O único óvulo maduro lá nas trompas. E ele então, mediante aquela carta cromossômica, ele selecionou qual o espermatozoide que leva a carga genética ideal
para Sigismundo ter aquela cardiopatia, as situações que ele deveria viver. O corpo ideal. E assim, ele magnetiza um único espermatozoide. E ele, nadando junto com todos os demais, torna-se aquele campeão. Eu gosto de pensar que nós somos vencedores. Já ganhamos uma corrida. Porque se estamos aqui, já vencemos uma primeira grande batalha para termos este corpo. Um espermatozoide já foi devidamente energizado para que nos desse essa oportunidade. Então ganhamos uma batalha tão grande. Somos vencedores de primeiro passo. As outras vitórias virão pelas nossas conquistas pessoais. Mas aqui somos extremamente ajudados para podermos absorver o momento tão grande como este, onde estamos entorpecidos, sem poder nós mesmos fazer esse esforço. A espiritualidade nos ajuda. Assim, escolhem o espermatozoide ideal, e esta é uma foto real, não é mais um desenho, no momento exato em que o espermatozoide se aproxima do óvulo e rompe a parede do óvulo, mergulhando nele. Neste mergulho, ele vai perder esta cauda, que está aqui em branco, adentra o óvulo somente a cabeça do espermatozoide, que está aqui em negro. Imediatamente, este espaço que foi aberto se fecha. E os outros espermatozoides, todos, vão se aproximar desta membrana do agora ovo, não mais óvulo. Então, se aproxima e cria em torno deste óvulo uma camada gelatinosa protetora que alimenta aquela célula ovo e a protege. Um apenas adentrou aquele espermatozoide. Um corpo está ali em formação. Assim, a gravidez já está em andamento. O que acontece agora ainda é um trabalho do mundo espiritual. A energização de todo o processo. Um magnetismo que se estende para que a gravidez possa se desenrolar da melhor forma possível. Convidam para este trabalho, que é um passe magnético, muitos amigos do casal, parentes, pessoas interessadas, e avisam que depois desse instante, só no 21º dia, novamente se abrirão as portas do contato com Raquel para a espiritualidade. Por 21 dias, ela estará protegida de qualquer magnetismo, de qualquer aproximação espiritual. É um meio que a espiritualidade tem de proteger. E durante esse período de tempo, nas noites de sono, Raquel é levada para o mundo espiritual. Adelino sempre a acompanha e ela carrega o filho, porque ele está adheso ao seu corpo espiritual. Assim, são dois cordões, porque há o cordão fluídico do corpo espiritual de Raquel para o corpo físico e há o do corpo de Sigismundo para o corpo físico. Mas ela cuida. E a espiritualidade, nesse período de tempo, aproveita para retirar do mundo espiritual fluidos, princípios ativos de plantas, de forma que ela possa absorver tudo isto e então ter aquela gravidez tranquila, necessária para o renascimento deste companheiro. Assim, a vida continua. Tivemos desde uma gestação, a formação do pequeno embrião, naquele mundo de água do líquido amniótico, onde vamos protegidos, amparados, desenvolvendo as nossas possibilidades e as nossas formas, recebendo o amor, o carinho, a atenção, até o momento de deixarmos esse ninho fantástico, até o momento de sairmos para a vida, de mergulharmos de vez para este mundo que nos recebe, que nos ampara. Raquel está na maternidade, a espiritualidade a acompanhou,
Sigismundo acaba de reencarnar. André Luiz e Alexandre voltam para o nosso lar, após todo o aprendizado que realizaram. Mas Herculano não volta. Alguns amigos vão permanecer. Herculano, especialmente, passados os primeiros instantes, deverá ficar. Outros retornarão. Ele ficará até que o menino faça 7 anos. Diz a espiritualidade que neste período da infância, da primeira infância, até a idade de 7 anos, o espírito reencarnante precisa de mais proteção, de mais amparo, até que o seu próprio corpo esteja adequado na manutenção da vida, na sistemática dos fluidos que possibilitam uma vida ativa e feliz a cada criatura. Sigismundo contará com Herculano, o grande amigo, como seu anjo da guarda até os 7 anos. E é interessante, porque em O Livro dos Espíritos, quando se questiona se o nosso anjo de guarda é algum ente querido, é algum parente, os espíritos que pode ser o nosso pai, que por um tempo seja o nosso anjo de guarda. No caso, Herculano era um grande amigo. Pode ser, não sabemos quem seja, mas sabemos que há alguém que se interessa por nós, alguém que lá em cima se preocupou conosco, mas que também ele não está obrigado a estar conosco todo o período da nossa encarnação ou da nossa reencarnação. Porque também eles têm vida própria. E muitas vezes, ao longo da nossa vida, nós vamos sendo transferidos de anjos de guarda. Herculano ficará até os 7 anos de Sigismundo. Claro que para ele partir, outro virá. E assim poderá vir até o final dos dias dele. Poderá ser, como está em O Livro dos Espíritos, que um anjo de guarda nos sustente, além desta encarnação, continue nos protegendo no mundo espiritual. Não importa, mas nós teremos sempre alguém velando por nós. Ninguém está só, ninguém está esquecido aqui na Terra. Assim, nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Isso está escrito no túmulo de Allan Kardec. Esta é a lei da reencarnação. E nós poderíamos lembrar um poema belíssimo que mostra a nossa qualidade de existir. Eu nunca serei pó, porque sou alma. Sou espírito e em pó não me farei. Morrerá o meu corpo, e pouco importa que vire pó minha carne morta, se dessa carne livre volarei. Eu nunca serei pó, porque sou alma, sou poesia, sou amor, adoro a vida. Eu brilharei na música e no verso, entre as estrelas claras do universo, quando da carne me encontrar despida. Muita paz, paz.